Economia no programa Encontro Marcado com o economista professor Paulo André de Oliveira. Paulo, satisfação em ter você aqui no nosso programa. Oi, Márcio, tudo bem? Para mim também é uma satisfação estar aqui conversando com você, Márcio. Paulo, o casal empregado, mas entra mês, sai mês e as contas não batem. Qual seria o melhor aconselhamento para uma situação que milhares e milhares de famílias estão vivendo como essa? Olha, você tem razão, né? O orçamento das famílias está muito apertado, mesmo para quem está empregado. Então, o casal, os dois empregados, e mesmo assim falta dinheiro e sobra mês, né? Falta salário e sobra mês. Isso daí é principalmente por causa dessa inflação elevada que nós tivemos nos últimos anos, e que o salário não acompanhou. Então, as pessoas perderam poder aquisitivo. Porque nós também tivemos bastante desemprego, e agora, com a abertura da economia, o desemprego está caindo, ainda não caiu a um nível muito baixo, ele ainda está elevado, e é só depois que o desemprego cair mais que os salários começam a subir. Outra coisa é que nós temos alguns preços administrados que não tem como você fugir, que eles tiveram agora também uma redução de tributos, que é o caso de combustíveis, energia elétrica, comunicações, mas mesmo assim há um aumento disseminado dos preços na economia e o rendimento das pessoas não tem acompanhado. O que eu poderia dizer em relação a isso? Nós precisamos criar um hábito, né, eu já falei isso várias vezes, de fazer um orçamento doméstico, né, de você saber exatamente para onde você está gastando o seu dinheiro. Para você saber também se você pode fazer um empréstimo, se você pode ter uma prestação. Então você tem que colocar de um lado o que você recebe, do outro lado da coluna que você gasta, para você saber se você tem ainda algum poder de investimento ou para poder fazer uma prestação. As pessoas, infelizmente, têm um descontrole muito grande sobre as suas próprias finanças. Ele não sabe exatamente onde o dinheiro dele está indo, e não sabendo, você não consegue fazer cortes, né? Então, às vezes você tem lá uma assinatura de alguma coisa que você não está utilizando há muito tempo e você está mantendo ela. Você pode trocar coisas mais caras por mais baratas. Isso as pessoas já vêm fazendo nos supermercados. E se você estiver pagando juros muito altos, isso acontece muito, as pessoas às vezes se acomodam ali em pagar o crédito rotativo do cartão, um cheque especial, são as maiores taxas de juros que existem. Você tem que fazer uma forma de se livrar desses juros todo mês. Uma forma de fazer isso é contratar um empréstimo, de preferência um empréstimo consignado, que ele é mais barato, quitar essa dívida de juros altos para você conseguir pagar menos por mês de juros. E tendo um controle, né, você tendo uma agendinha ou mesmo uma folha de papel, né, é o suficiente, você consegue não esquecer de pagar contas, de pagar juros, pagar multa, tudo isso daí é uma coisa que vai minando o orçamento doméstico. Outra coisa é tentar consumir coisas de época, né, você tem que saber o que está mais barato naquele momento, né, qual o tipo de alimento, tem épocas do ano que você tem alimentos, que você está em safra, priorizar esse tipo de alimentos. Então, no supermercado você pode escolher melhor também os alimentos que você compra por época do ano. Então, tudo isso daí, né, parte inicialmente de uma educação financeira, de você começar fazendo o seu orçamento doméstico, sabendo o que você está fazendo, né? Aí você pode fazer cortes para tentar reequilibrar as contas e criar hábitos, né, de produtos sazonais e coisas como isso. Além do que, como nós ainda estamos com uma inflação disseminada na economia, apesar do índice de deflação, nós temos muita coisa subindo de preço. A pesquisa de preço sempre é uma boa opção. As pessoas acabam tendo descontos muito grandes entre um local e outro de compra. Então é sempre importante fazer uma pesquisa de preços antes de fazer o gasto. É isso que a gente pode falar hoje. É isso aí.